Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os seus ouvintes que nos escutam nesse momento pelo Panorama 95. E como já falado, o governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro e de sua equipe econômica, apresentou ontem no Senado a proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo, uma PEC. E antes de mais nada, é preciso explicar a todos o que é uma PEC. É, como o próprio nome sugere, uma emenda, uma mudança na Constituição Federal. E a Constituição, como lei maior da República, na medida em que ela recebe uma mudança, uma alteração, pelo Legislativo, passa a vigorar aquela nova redação que terá superioridade sobre qualquer outro diploma normativo do Brasil. Então essa PEC, entre outros assuntos econômicos, de repartição das receitas, orçamentários, ela visa também a extinção de municípios que o governo considera pequenos, que o governo considera que não se sustentam. São hoje, de acordo com dados oficiais, 1.254 municípios em todas as regiões do país. E de acordo com os termos da proposta entregue pelo governo ao Senado, seriam aqueles municípios cuja população perfazem um montante de até 5 mil habitantes e a receita própria do município só corresponde até o percentual de 10% de toda a receita arrecadada no ano. Na prática, Marcos, o que é que o governo está dizendo? Olha, no Brasil existem 1.254 municípios pequenos que não se sustentam. E esses municípios que não se sustentam, eles não vão permanecer, se essa proposta passar, não vão permanecer como ente público. E portanto, eles devem ser agregados, na medida em que são extintos, devem ser agregados aos municípios vizinhos. Por que esses municípios não se sustentam na visão do governo? Ora, se o município arrecada no máximo 10% com receitas próprias, o que são as receitas próprias? São as receitas arrecadadas pela própria prefeitura, para que as pessoas entendam. Então, os impostos municipais, as taxas, as contribuições, os tributos como um todo, que o próprio município arrecada, só correspondem até 10% do bolo da receita dele anual. Ou seja, ele depende 90%, no mínimo 90% de repasses ou do Estado ou da União Federal. E em muitas situações dessas, esses 10% que ele arrecada não dá sequer para sustentar a máquina pública, a própria prefeitura, a Câmara Municipal, enfim. Então o governo está dizendo, olha, já que vocês não se sustentam, vocês serão extintos. E aí, como essa proposta ela é apresentada no formato de uma PEC, ela poderá se sobrepor a qualquer outro diploma legislativo, inclusive aqueles que criaram esses municípios. Um detalhe é que essa PEC prevê a incorporação desses municípios a partir do ano de 2025, então tem um prazo até lá para que isso ocorra. E define também que uma lei ordinária e uma lei complementar, elas vão definir qual município vizinho que vai absorver a prefeitura deficitária e também vai disciplinar o desmembramento desses municípios. Na prática, Marcos, embora algumas pessoas possam argumentar que sob a ótica dos princípios administrativos, especialmente do princípio da eficiência dos gastos públicos, possa se considerar uma boa proposta, porque diminuiria o tamanho da máquina pública no Brasil. Na prática, eu acredito que isso pode ser um desastre, sobretudo para regiões do semiárido nosso. Aqui no Seridó mesmo, diversos municípios seriam afetados com essa proposta, caso ela vingue, caso ela seja aprovada pelo Congresso. E o que ocorre? A maioria dessas cidades menores, de menor porte, elas dependem da prefeitura, da Câmara Municipal para sobreviver. Grande parte das pessoas são empregadas pelo poder público e esses empregos eles geram a renda na cidade, na bodega, no mercadinho, no posto de gasolina, na loja de roupa. Então, o comércio, a própria agricultura, o empregado público, ele depende do poder público para sobreviver.
E se ocorrer de fato a extinção desses municípios, as pessoas estariam desempregadas. Legalmente falando, é possível que isso ocorra com essa PEC apresentada. Como eu já disse, teria vigor a partir do ano de 2025 e até lá teria esse tempo para os estados, os municípios e a própria União se adaptarem. Agora, eu pessoalmente acredito que essa PEC ela não vai passar no Congresso, sobretudo porque a gente está na véspera de um ano eleitoral e vamos aguardar os acontecimentos. Vai ter ainda todo um trâmite legislativo no Senado, depois na Câmara. Se houver alterações, volta novamente para o Senado. E essa proposta, essa parte da proposta, ela pode ser inclusive suprimida, retirada do texto. Mas é importante aguardar os próximos acontecimentos. Certamente a gente ainda vai ver nos próximos dias, nos próximos meses, muita discussão sobre esse assunto. E por último, Marcos, eu queria destacar somente que as pessoas que são servidoras públicas efetivas desses municípios que agora correm o risco de extinção com essa proposta de emenda constitucional, elas, a priori, elas têm o direito adquirido aos seus cargos públicos, prestaram um concurso público para isso, estariam assegurados e, portanto, seriam absolvidas pela estrutura administrativa desses municípios que vão agregar os entes que serão extintos. Os empregos que seriam perdidos, pelo menos a princípio, seriam os cargos comissionados, os contratados, enfim, que representam em alguns casos uma grande porção da máquina pública. Mas por enquanto é isso, Marcos. Vamos aguardar os próximos acontecimentos e ver no que essa celeuma vai resultar. Um bom dia a todos.